Olá, meu nome é João Luiz Marcon, sou professor e diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede aqui no IAP. São todos bem-vindos a esta lição da Escola Sabatina, a última lição da Escola Sabatina, e também, ao mesmo tempo, queremos saudar a você e pedir que agora, nesse momento, nós façamos uma oração pedindo a bênção e a direção do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo dom da vida, da salvação, a esperança que temos em Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o Espírito Santo, a quem Jesus prometeu que estaria conosco e estaria em nós, ele é o mestre, aquele que estará nos ensinando a tua palavra, nos ensinando a lembrar das palavras de Cristo, das palavras do Pai. E por esse motivo, Senhor, pedimos que o teu Espírito fale a nós através do estudo da tua palavra, que será realizado através do guia da Escola Sabatina. Hoje, ó Pai, mais uma vez entregamos nossa vida em tuas mãos e queremos ser dirigidos por ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos finalmente à última lição desse trimestre. E o título é Céu, Educação e Aprendizado Eterno. Alguns filósofos e também poetas gostam de comparar a vida com algumas ilustrações. Por exemplo, para alguns a vida é como uma estrada, no qual a pessoa vai percorrendo. Para outros, a vida é como um campo de batalhas, uma guerra. Para outros, então, a vida é como se fosse uma viagem, um cruzeiro. Alguns estão aqui para desfrutar, deleitar desses momentos, como tirando férias perpetuamente. E outros veem a vida como uma escola. Estão aqui para aprender. Aprender tanto para saberem a razão, o porquê existem, o que estão fazendo aqui neste mundo, mas também eles aprendem em relação àquilo que almejam, uma vida futura, uma vida eterna, uma vida para sempre. E é bonito quando nós pensamos que a Bíblia ela contempla todas estas ilustrações. Nós temos na Bíblia essa visão do grande conflito entre o bem e o mal, no qual nós estamos numa guerra, espiritual. O próprio escritor C.S. Lewis, ele no seu livro As Crônicas de Nárnia, ele apresenta bem essa questão da guerra entre o bem e o mal. Um autor cristão, outrora ele era ateu e depois se converteu a Jesus Cristo e então passou a escrever para entender, compreender de uma maneira mais profunda aquilo que as Escrituras ensinam a respeito dessa guerra. Para outros, como eu disse, a vida deve ser desfrutada. Então, imaginam que devem fazer o possível para tirar o maior proveito dela. E é verdade, a própria Bíblia também diz no livro de Eclesiastes que nós, ao encontrarmos a verdadeira sabedoria, e essa sabedoria está no Senhor, nós podemos aproveitar a vida. Aproveitar no bom sentido, edificação, também na questão de usufruirmos das coisas boas que a vida nos dá, a certeza que temos também de que aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós fazemos, devemos usufruir, como, por exemplo, o nosso salário, a questão também de férias, ou quem sabe aí, o alimento, as vestes, as coisas boas desta vida, né? O casamento, por exemplo, estar junto com uma pessoa que você ama, perto daqueles que você tem o compromisso de ajudar, a educar, a cuidar, como os filhos. Bom, e no que dizer então do caminho? A Bíblia apresenta que conhecer ao Senhor e andar no Senhor, no caminho do Senhor, é uma jornada que tem um começo e terá um fim, se caso nós viermos a descansar. Mas caso não venhamos a descansar, caso o Senhor Jesus venha em glória e majestade, nós então continuaremos essa jornada, não vai precisar dar uma parada,
parar ali para descansar, né, o descanso da morte, mas pelo contrário, continuaremos essa jornada pelos séculos dos séculos com o Senhor. Por fim, a visão bíblica de uma escola, onde nós ingressamos nessa vida quando compreendemos, já desde as primeira idade, aquilo que significa viver, o sentido que nós encontramos para aquilo que nós fazemos, ou até mesmo em relação à vida espiritual. Conhecer a Deus, quando entregamos nossa vida ao Senhor, ao estudarmos a palavra de Deus, conhecemos mais profundamente ao Senhor, resolvemos então fazer uma aliança com Ele e nos batizamos, e então começamos nessa escola, agora a escola de Jesus Cristo. Quando não éramos cristãos, no meu caso, por exemplo, eu tinha muitas perguntas, dúvidas em relação a vários assuntos relacionados à existência, à religião e também ao futuro. Eu lembro que uma vez, quando eu estava na fazenda do meu avô, eu gostava de ir para um lugar meio solitário, às vezes deitava ali na grama, ficava olhando para os céus e fazia uma pergunta que era frequente na minha mente. Deus, Tu existe? Se existe, me mostra o caminho. O que vai ser do futuro? O que vai ser depois de todas essas coisas? Existe o que depois desta vida? Qual o futuro? Isso era muito novo e já tinha esse despertar para assuntos religiosos. Então, o Senhor, eu creio que já estava me ensinando algumas coisas importantes, despertando ao contemplar a natureza, os animais, ao contemplar as ciências e me aprofundar nessas áreas como biologia, física e tantas outras ciências da área humanas, ou lógica, da área de matemática. Bom, não importa. Isso chamava a minha atenção. Por quê? Porque tudo isso tem um propósito e não pode ficar restrito a esta vida. Então, quando nós pensamos que a vida é como uma escola e que quando nós nos batizamos, entramos para a escola do Senhor Jesus, entramos para essa escola no qual Ele é o mestre e que Ele está nos ensinando lições importantíssimas, lições para a nossa vida aqui na Terra, mas aí está um ponto importante, muito mais para a vida por vir. E nós precisamos ter essa consciência cada dia, cada momento, quando nós nos levantamos pela manhã cedo, perguntar primeiramente para você. Eu faço essa pergunta. O que Deus quer me ensinar hoje? Ao andar com Ele nessa estrada maravilhosa, ou então viajar com Ele como se fosse aí um cruzeiro, né? Nessa guerra que nós enfrentamos, o que Deus quer me ensinar? Qual é a lição? Quando nos deparamos com situações difíceis da nossa vida, às vezes uma doença, um problema familiar, uma situação assim que foge ao nosso controle, muitas vezes perguntamos para Deus, por quê? E a pergunta melhor, que está em harmonia com as Escrituras, deve ser, para quê? O que Deus quer fazer com essa experiência? O que Ele quer me ajudar? Então, o verso para memorizar, ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Veja que esse texto é usado e é aplicado para falar de coisas futuras, algumas coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Novos céus, nova terra, também a experiência que os salvos vão ter quando desfrutarem desse lugar maravilhoso. Mas, a princípio, nós devemos lembrar que esse texto está dentro de um contexto. E o que Paulo está falando aqui é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está se referindo ao
plano da salvação em Jesus Cristo. O contexto, Paulo está se referindo ao Evangelho, aquilo que Jesus Cristo veio fazer a este mundo, morrer pelos nossos pecados. É claro que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que em Jesus Cristo nós encontramos todas as promessas e que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, dentro do plano de salvação, também contempla o fato de que Deus um dia vai recriar nosso mundo, vai fazer tudo do zero. E isso nós devemos entender que graças ao que Jesus fez na cruz, e esse é o contexto que o apóstolo Paulo está apresentando, nós temos também a oportunidade e a gratidão de um dia estarmos junto com Jesus, por aquilo que Ele conquistou em nosso favor, estarmos nesse reino eterno. Bom, a grande questão é, se a vida é uma escola, se a vida é um cruzeiro, uma viagem, se a vida é um caminhar por uma estrada, ou até mesmo uma guerra espiritual, qualquer uma delas, nós devemos lembrar de uma coisa muito importante. Tudo isso exige preparo, exige que nós estejamos aptos a cada momento, tanto para começarmos, temos um início nessa escola, jornada, guerra, precisamos ter os materiais, também termos as armas certas, as roupas certas, talvez a mala certa, tudo certinho para que venhamos a realizar com satisfação a nossa caminhada ou qualquer uma das outras ilustrações. E a escola também. Nós temos um compêndio de estudo, um livro de estudo, que é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, existe um texto do livro Grande Conflito, que Ellen White ela diz que a Bíblia é um mapa a conduzir-nos nessa jornada rumo ao céu. Nós não temos que temer, não precisamos errar o caminho, porque o Senhor já mostrou de antemão o percurso que nós devemos seguir. E por isso que nós precisamos diariamente ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Então veja, uma coisa que a lição apresentou é que por que não precisamos temer a respeito do futuro? O Senhor Jesus ele fez promessas maravilhosas. Aliás, o Senhor, antes de vir a este mundo através do seu Espírito, que falou pelos profetas, fez inúmeras promessas a respeito do futuro dos salvos, daqueles que vão crer no plano da salvação. O que vai acontecer com eles? O próprio profeta Isaías, muitos séculos antes de Jesus vir a este mundo, já havia predito a respeito do que acontece com os mortos, que os mortos eles descansam e no tempo determinado, quando o Senhor vier, ele compara como se fosse um orvalho caindo, diz que como a chuva que cai, e nós tentamos imaginar aqui, lá na terra de Israel, quando tem a temporada de estiagem e que você não vê muito verde, e a chuva vem, ou então começa a cair uma grande quantidade de orvalho e começam a brotar as plantas, elas saem do nada e você fica impressionado com isso. E eu, às vezes, fico imaginando, né, como o profeta Isaías descreve isso, não só Isaías, também Davi, em um determinado salmo, ele também fala sobre essa descrição de como os justos eles vão sair da terra, brotar como se fosse grama nova, como se fossem plantas novas, tenras. E o Apocalipse, ele descreve também isso, né? Nós podemos ver aqui no capítulo 20, no verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A promessa de ressurreição ou a promessa de viver eternamente não é algo que se restringe ao Novo Testamento ou alguns textos do Antigo Testamento, não. Desde o início, quando nossos primeiros pais foram criados,
Em nós foi colocado, como diz o livro de Eclesiastes, Olam, a eternidade, o infinito. Diz o texto de Eclesiastes capítulo 3 que Deus colocou o infinito dentro do nosso coração. E por esse motivo é que nós temos esse desejo de viver eternamente. E quando contemplamos, por exemplo, o universo e ficamos imaginando o que é a eternidade, o que é viver milhares de anos ou milhões de anos, quando comparado com as estrelas e com os astros, aí percebemos que realmente é algo maior e superior a nós. Você pode ver que a própria lição, ela comentou sobre isso, ali quando Pascal, ele já refletia sobre o fato de que é muito pouco o que acontece nesta vida. É muito pouco tempo, viver 70, 80 anos. Tem que existir algo maior, algo superior, e eu creio nisso. Eu fico imaginando, né, quando meus filhos perguntavam o que é viver eternamente, o que é viver para sempre. Eu ficava ali contemplando algumas cenas e depois eu ilustrava para eles. Eu fico pensando assim, se Deus fosse seres humanos, né? E eu visse ali uma colmeia de abelhas e eu, como ser humano, tentasse me comunicar com estas abelhas. E essas abelhas certamente não me entenderiam, elas não compreenderiam o que acontece em meu mundo, na minha realidade. Eles não entenderiam o que é ter carros, aviões, o que é uma tecnologia que nós temos e muitas outras coisas que nós, seres humanos, conhecemos. Mas caso eu me transformasse numa abelha e pudesse entrar na colmeia e me comunicar com elas, e hoje você sabe que as abelhas têm uma linguagem própria, né? É tão interessante quem estuda a abelha, saber que elas localizam onde está o pólen, a distância, a direção do sol. Então é impressionante essas coisas, como esses pequenos seres, eles têm tanto conhecimento. Mas veja agora, eu fosse então uma abelha, me tornasse uma abelha, e começasse a falar de coisas de abelha, mas o assunto aqui é o meu mundo, é de onde eu vim. E às vezes eu falasse alguma coisa fora da realidade dele, daquilo que eles compreenderiam. Eles iam dizer, esse abelhudo, essa abelha está falando coisas fora da realidade, ele está louco. Quando eu vou ao Evangelho de João, eu encontro algo parecido, alguns líderes, né? Alguns líderes do tempo de Jesus o chamaram de louco, ele estava fora de si. E agora então, ele mesmo disse, Jesus, se eu falando de coisas naturais, de coisas deste mundo, vocês têm dificuldade, como é que eu posso falar de coisas espirituais, de coisas que vão além da compreensão de vocês? Agora você imagina se ele falasse, tentasse descrever o que é a eternidade. E eu dissesse assim, ó, no meu mundo, os seres humanos, eles vivem 80 anos. 80 anos, 45 dias. 45 dias vive uma abelha. Uma abelha vive 45 dias. Nós, seres humanos, vivemos 80 anos. Se eu multiplicar isso por 365, eu vou ter 29.200 anos. 29.200 anos. Na cabeça daqueles pobres seres é algo muito grande. É como uma eternidade. Você já imaginou isso? É claro que isso é uma ilustração somente, porque na linguagem bíblica, realmente a eternidade é algo que é um tempo que não tem fim. Existe o tempo, mas ele não tem fim, ou seja, no sentido que nós vamos estar sempre existindo, sempre convivendo com Deus. E a promessa do Senhor é para que todos aqueles que morreram crendo em Cristo, eles irão ressuscitar. O Senhor mesmo no Evangelho de João, ele fala que haverá essa ressurreição. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que foi um dos textos usados na parte de domingo, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esta palavra não pereça, perecer, é o sentido de ser destruído, ser aniquilado. Ou seja, Deus enviou seu Filho, entregou seu Filho, esta é a boa nova do Evangelho, não para que fôssemos destruídos, aniquilados, mas para que tivéssemos a vida eterna, viver com Ele. Então isso é um ponto importante, porque no próprio capítulo 5, o Jesus ele vai dizer que, no verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Bom, o que é necessário então? O que é necessário? É necessário lembrar que o novo céu e nova terra, ou novos céus e nova terra, aí temos Pedro, né, falando, e temos o apóstolo João. Não importa novo céus, nova terra, aí temos que analisar o contexto, mas não é o objetivo desse estudo. Eu só quero enfatizar algo importante. É uma nova existência. Não se compara com nada que nós temos neste mundo. Por quê? Capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você pode ver que aqui está dizendo que o negócio vai ficar bem quente. E está ficando bem quente, na verdade. Agora veja, nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Já começa uma coisa diferente aqui. Novos. Isso quer dizer que não será dessa criação. É algo já que quebra com aquilo que vinha vindo antes. Algo diferente. Segundo ponto, é um lugar que habita a justiça. Neste mundo, meus amigos, podemos lutar pela justiça. Há muitas pessoas boas lutando pela justiça, pessoas da área da política, educação, empresários, da área de saúde, né, professores. Bom, a lista é imensa de pessoas que estão buscando que as pessoas tenham justiça. Porém, aqui a promessa é que essa justiça só será plena, completa para todos nesse mundo que Deus está criando. Outra questão que nós devemos lembrar também. No capítulo 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E aí nos diz aqui, ó, então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O que te chama a atenção aqui? Eu queria salientar alguns pontos. Primeiro, além de falar novo céu e nova terra, o apóstolo João, ele fala que a natureza será como a natureza do Jardim do Éden. Porém, será algo melhor. Não na questão da natureza, porque haverá algo que não existia no Jardim do Éden. No Jardim do Éden havia perfeita comunhão entre Deus e os seres humanos. Porém, aqui nós vemos que o próprio Deus habitará no planeta Terra. E o planeta Terra se tornará agora o lugar de onde Deus governará o universo. Isso é algo diferente. Isso já indica que é algo superior ao que nós tínhamos até mesmo no começo da existência humana. Outro fato é que diz que não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, não haverá mais separação. Eu talvez esteja falando
nesse dia para alguém que tenha perdido alguém por causa dessa enfermidade. Quanta dor, quanta tristeza, e às vezes perguntamos, por que Deus? E o Senhor Deus, nesse dia, está dizendo para você, está dizendo algo muito importante. Não haverá mais dor, sofrimento. Ele enxugará toda lágrima. Esta é a promessa do Senhor. A promessa de que vamos ressuscitar, a promessa de que este mundo não haverá mais aquilo que nós chamamos de pecado e as suas consequências. Isto é algo fantástico. Porém, por mais que nós tentemos descrever o novo céus e nova terra, por mais que a Bíblia fala que Deus será o nosso mestre por toda a eternidade, e você pode ficar imaginando o que será, né? O que será essa escola? Até a lição usou um texto de 1 Coríntios 13, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Veja que o texto está dizendo que nós conheceremos. Conheceremos tudo. O contexto aqui, Paulo está se referindo àquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. A profundidade desse conhecimento. Eu tenho muitas coisas que eu quero perguntar a Deus. E outras, como sou curioso, eu quero compreender. Já imaginou ter uma lição de física nuclear com Jesus Cristo, o Criador? Tem tanta coisa que os cientistas já fazem, que os professores de física demonstram e tudo mais, mas você imaginou ele mesmo dando essa aula, ou uma aula de biologia? Agora, nós devemos lembrar que a ciência das ciências será o plano da salvação. Compreender este amor, entender o que foi o sacrifício de Jesus. Por que tão grande amor por criaturas como nós? E o que o Senhor fez por nós, realmente, ó profundidade desse amor. E o apóstolo Paulo, ele mesmo dizia que não tem como nós medirmos nem a largura, nem a altura, nem a profundidade desse amor. Ele realmente será o motivo de nós estudarmos e reestudar por toda a eternidade. E diz ainda o pensamento de Ellen White que isso será somente o pouquinho da infinitude desse amor. Na parte, então, de quarta-feira, nós temos ali a Escola Celestial. Além de nós estudarmos as ciências e a ciência das ciências, haverá um mistério de todos os mistérios. O fato de o Senhor Jesus ter vindo a este mundo para morrer por nós. Ali estará o plano de Deus agora de maneira assim mais clara, mais compreensível. Nos assentaremos aos pés de Jesus e Ele vai mostrar tudo aquilo que, primeiramente, foi o seu grande sacrifício. Depois, saber que este sacrifício está ligado com toda a existência do nosso mundo. É muita profundidade quando pensamos, quando nós refletimos em tudo isso. E o texto que nos chama a atenção é justamente em Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler aqui o verso 14 em diante. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui está a ciência das ciências. O sacrifício de Jesus Cristo. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para os fontes da água da vida. Aqui está falando de discipulado. O discipulado que começa aqui nesta vida e esse discipulado ele continua por toda a eternidade. E diz eles, e Deus lhe enxugará dos olhos
toda lágrima. Bom, esta é a escola do futuro. Você fala muito da escola do futuro, pois aqui na Bíblia nós temos essa escola. Quando eu comecei falando para você da escola, e nós temos a Bíblia, né? Devemos lembrar que a palavra Torá quer dizer ensino, quer dizer instrução. E alguns rabinos gostam de fazer um trocadilho. Luz, a palavra or em hebraico, para a palavra Torá. E aí eles fazem esse trocadilho. Torá de luz, luz da Torá. Porque existe essa relação entre a luz que vem da palavra de Deus. Essa é uma curiosidade, né, que alguns comentaristas falam daquele texto que está nos Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diz que para eles andarem na escuridão, eles amarravam lamparinas feitas de barro, seco depois, né, colocava o óleo ali, um tipo de um fio, né, um pouco de um chumaço de alguma coisa para pegar fogo. E amarravam seus pés. E à medida que caminhavam na escuridão, a luz ia dissipando as trevas, mostrando o caminho, espantando os animais, mostrando os perigos. E é essa função da palavra de Deus. Esta deve ser o papel dela. E a Bíblia ela fala justamente sobre essa questão de nós estudarmos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais nessa vida. E aquilo que acontece aqui neste mundo, de nós andarmos com Jesus, Ele ser o nosso mestre e nós sermos discípulos dele, será dado continuidade na vida por vir. Alguns não gostam muito de estudar, não têm muita afeição pelo estudo, mas eu digo para você, pela ação do Espírito Santo, isso é possível, a pessoa ter gosto outra vez para estudar a palavra de Deus, para estudar a mensagem de Deus para você, você ouvir a voz através da sua palavra. Por fim, o grande professor, Jesus Cristo. Jesus foi chamado de mestre. No Antigo Testamento, quando se referia à vinda do Messias, ele é chamado de mestre de justiça, e é importante isso porque ele veio com esse propósito. Um dos grandes papéis de Jesus no Antigo Testamento, quando ele é apontado, né, como a rocha da salvação, Moisés também o chamou de mestre, mestre. E quando os profetas anunciaram a vinda de Jesus Cristo, também proclamaram que ele seria um mestre. E quando Jesus veio, uma das coisas que ele mais fez foi ensinar. E assim, ele fez para mostrar quem é o Pai, revelar o Pai. Os ensinamentos dele relacionados à natureza, relacionados a aquilo que envolve todo o plano da salvação, é de profundidade que nós realmente até hoje estamos a pensar, discutir. E quantos livros foram escritos? Fico imaginando, né? A centena de milhares e milhares de livros que foram escritos justamente sobre os ensinos de Jesus. E eu quero convidar você a se aprofundar cada vez mais nesses ensinos, crescer e saber que o Senhor nos ensina para o nosso bem, para a nossa salvação. Eu quero finalizar com um texto bíblico que me chamou a atenção há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo o meu ano bíblico. Está no capítulo 11 de Deuteronômio, o verso 21. Será que só o Novo Testamento fala de vida eterna? Será que só o livro de Daniel, ou Isaías e outros profetas falam sobre essa vida eterna? Veja que Moisés, já há muito tempo, quando estava ensinando, o mestre Moisés, quando estava ensinando Israel no livro de Deuteronômio, as instruções que o Senhor gostaria que seu povo soubesse para viver com ele, para andar com ele, para se preparar para Canaã, mas não só aquela Canaã, para Canaã celestial, e esse era o propósito final. Moisés disse assim, inspirado pelo Espírito Santo:
para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais. E sejam os seus dias tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Naquele tempo, eles já sabiam que as estrelas e os planetas viviam muito, muito, muito mais do que nós, seres humanos. E Moisés fez um apelo. Vocês querem viver como os céus lá em cima, como as estrelas, como os astros que estão lá? Então, aprendam do grande mestre. Vivam com o grande mestre. E realmente o grande mestre conduza vocês na jornada desta vida, na escola que começa quando dizemos sim para Ele. Reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Aí você estará dia após dia pensando não nas coisas desta vida, que são passageiras, mas naquele céu, naquela terra que o Senhor já tem reservado para você. Que Deus te abençoe e que realmente a lição dessa última semana venha despertar em você esse desejo de dia após dia aprender aos pés de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida, pela salvação e esperança que nos dás. Te agradecemos, ó Deus, pela promessa maravilhosa de que um dia tudo isso teria o seu fim e que Jesus Cristo virá para estabelecer um reino novo, um mundo novo. E aquilo que é a nossa prática hoje, aprender aos pés de Jesus, certamente nós daremos continuidade quando Ele voltar e o mundo for recriado. Quando tudo isso ficar para trás e não haverá mais pecados, a justiça será perpétua e queremos, ó Pai, fazer parte desse reino, queremos fazer parte desse mundo. Ajuda-nos cada dia a tomarmos decisões importantes. E uma delas, Senhor, é aprender da Tua Palavra. Aprender da Tua Palavra que é a luz para iluminar nosso caminho, que é a luz que abre os nossos olhos para entendermos o Teu grande plano de amor. Em que cada dia, Senhor, a voz de Jesus possa ser ouvida através da Tua Palavra, através do Teu Espírito. No nome de Jesus que oramos e pedimos essas bênçãos. Amém.